Estamos de volta com o Povo na TV e a gente inicia hoje uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Palmas, querendo aí colaborar com o processo eleitoral. A iniciativa do SBT tem aí como objetivo ajudar a população, a você, a conhecer cada candidato e mostrar o que cada um deles pensa sobre temas importantes para a cidade. Como 7 dos 12 candidatos participarão do nosso debate, que acontece no próximo sábado, dia 31 de outubro, nesta semana estarão aqui, neste estúdio, conosco, para que você possa, eleitor, ouvir as propostas dos outros 5 candidatos. Como sorteado, a sequência da rodada de entrevista é a seguinte. Nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, o candidato que será entrevistado é o Vilela, do Partido dos Trabalhadores. Na terça-feira, quem estará no Povo na TV é o candidato Dr. Joaquim Rocha, do Partido da Mulher Brasileira. Na quarta, será o candidato Max Dornelles, do Partido Trabalhista Cristão. Já na quinta-feira, é a vez do candidato Alain Barbiero, dos Podemos. E na sexta-feira, dia 30, encerrando a rodada de entrevistas, é o professor Basoli. Todas as regras da rodada de entrevistas foram definidas em reunião e acordada por mais de 2/3 dos candidatos, como determina aí a legislação eleitoral. As diretrizes para as entrevistas são essas. O segundo bloco do programa será destinado às entrevistas. Serão disponibilizados 20 minutos, divididos em 5 temas: economia, saúde, educação, transporte e mobilidade urbana e qualidade de vida. Cada candidato terá 3 minutos para responder cada uma das perguntas. Os outros minutos restantes serão usados para realizar as perguntas. Tá aí. E aqui conosco no estúdio, nosso entrevistado de hoje é o candidato do Partido dos Trabalhadores, o empresário Vilela, conhecido como Vilela do PT. Muito boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao SBT Tocantins, nesta segunda-feira. Só para lembrar ao senhor, viu as regras, né? A gente tem 5 temas, 5 perguntas e o senhor tem 3 minutos para responder. Seja bem-vindo aqui a essa rodada de entrevistas. Obrigado, pessoal. Quero agradecer aqui também à TV SBT e todos os nossos ouvintes. Esse momento é muito importante, candidato, porque é um momento em que o telespectador, em que o eleitor, ele vai ajudar, por exemplo, aquele que está em cima do muro, que está indeciso, vai garantir que ele está certo. Enfim, é importante. Então, para você que está de casa, você que vai votar, senta com a sua família, presta atenção, porque as perguntas vão começar agora, candidato. A gente vai começar falando sobre economia. O próximo prefeito, certamente, candidato, terá um desafio retornar a economia após os impactos da pandemia. E quais os seus planos, candidato, para esse desafio? Bem, nós fizemos um estudo bem aprofundado sobre o orçamento da prefeitura e estabelecemos que vamos separar 30 milhões de reais para o micro e pequeno empreendedor. Nesse momento pós-pandemia, muita gente foi afetada diretamente e com relação a isso nós temos que fazer um socorro imediato para essas pessoas, porque são essas pessoas que mobilizam, que articulam, que geram emprego, e nós vamos precisar de toda essa movimentação. E num segundo plano, um plano mais aprofundado, nós vamos fazer uma política de desenvolvimento do turismo. É muito importante que Palmas, no passado, sempre viveu da experiência que nós tivemos dos cofres públicos, e Palmas cresceu, Palmas aumentou muito a população, e Palmas não consegue mais viver apenas com os recursos públicos, estadual, municipal e federal. Então, para isso, para ter vida própria, no primeiro momento, além da economia solidária, além do desenvolvimento desse reforço que a gente vai fazer com o Banco do Povo, financiando o micro e pequeno empreendedor, que nós vamos dar o primeiro passo para o restabelecimento da economia no nosso município. Um outro momento seria o fomento ao desenvolvimento do turismo, que isso também será de extrema importância para Palmas.
Nós temos aqui um potencial enorme para o desenvolvimento do turismo. O turismo é um gerador de renda fabuloso, é uma indústria limpa, ecologicamente correto, e eu acredito que Palmas tem um potencial que seria a cidade mais visitada do Brasil. É só a gente saber explorar isso, saber divulgar e montar uma boa estrutura de turismo para a cidade. 3 minutos aí, o senhor já pode encerrar sua pergunta, Chico. muito obrigada. E agora a gente vai falar sobre educação, candidato. Bom, países de primeiro mundo se preocupam, além de oferecer educação, de formar aí cidadãos. Palmas é responsável pelo ensino fundamental e educação infantil. Em resumo, é o início da formação educacional de uma criança. Quais seus projetos, candidatos, para uma educação que forma cidadão? E como fazer isso em um período de pós-pandemia? Nós entendemos que é mais importante na vida do ser humano, dos pais, das mães, das famílias, são seus filhos. E a prefeitura é como fosse uma grande mãe para as crianças. E nós não podemos aceitar o fato de que essas crianças fiquem sem vaga nas escolas de tempo integral, na escola do ensino infantil. Para isso, nós vamos construir várias creches, nós já estabelecemos isso no nosso plano de governo, e vamos reiniciar as obras paradas das outras creches que estão paradas há anos. É muito importante para que a criança vá para a escola e o pai e a mãe vá para o trabalho. Porque o que acontece em Palmas hoje é que os pais ou as mães das crianças não têm condições de ficar com os filhos em casa sem o trabalho. E, se forem para o trabalho, não tem vaga nas escolas. O nosso compromisso é eliminar de vez, acabar com todas as deficiências na escola que a gente chama de creche. Bom, o senhor ainda tem quantos minutos? 1 minuto e meio, né? O senhor está falando sobre a questão da educação. A gente continua com esse assunto. O senhor quer dizer o que com isso? Que os pais podem ficar tranquilos, porque o senhor vai criar um mecanismo para que eles possam trabalhar e as crianças estudar a pandemia? Isso, exatamente. Nós temos aqui em Palmas mais de 4.000 crianças sem condições, sem vagas nas escolas. Então, o que ocorre? Quando as pessoas moram no interior, moram com todos os seus familiares, normalmente a mãe deixa o filho com a avó, com a tia, até com um parente, com um vizinho. E aqui em Palmas existe uma população flutuante muito grande, pessoas que vieram para Palmas, inclusive mães solos que estão aí lutando com a vida e que têm filhos e que não têm condições de ficar com os filhos ou não têm condições de trabalhar e deixar o filho com ninguém. Então, a gente, além de prestar esse serviço para a comunidade no sentido de criar as vagas na creche, vai dar oportunidade para que as mães possam trabalhar. 3 minutos? 30 segundos ainda? Vai garantir isso, pelo menos sim, na sua gestão? Sim, claro. Bom, agora a gente vai falar aí sobre saúde, candidato. Na gestão pública de um município, o enfrentamento da Covid-19 depende de uma boa infraestrutura para o senhor, ou uma estrutura de saúde, ou depende mesmo de uma estratégia de gestão? Estamos falando de saúde. Do ponto de vista de saúde, eu acho que depende mais de logística. Se o Covid ele é transmitido através dos seres humanos e existem formas de prevenção, em tudo na vida, a melhor forma, a mais econômica e a mais eficiente é a prevenção. Eu acho que houve falha na prevenção de saúde em Palmas, pelo fato de não ter sido feito testagens, pelo fato de não ter sido feito uma política de incentivo ao uso de máscara, todo modelo de prevenção. E nós entendemos
que quando o dinheiro chegou, a prefeitura não tinha um plano já elaborado para aplicar com eficiência esses recursos. O que aconteceu? Hoje, a prefeitura tem disponibilizado aí leitos, pelo menos dizem aí que os leitos estão disponibilizados, mas justamente na época onde o trabalhador foi afetado diretamente, o trabalhador foi obrigado a ocupar ônibus cheio, lotado, e tudo isso contribuiu para o agravamento da crise. Nós entendemos que, nesse momento de crise, a prefeitura tinha que agir com mais consistência, a prefeitura tinha que agir com mais eficiência e, se fosse o caso, até subsidiando as passagens de transporte coletivo para evitar a aglomeração. A aglomeração das pessoas nessa crise é um produto que causa o maior efeito danoso para a sociedade. Isso aí já está comprovado. E como os países da Europa e Estados Unidos já tinham vivenciado essa crise, nós entendemos que essa experiência que foi vivida lá deveria servir aqui. E essa experiência não serviu, é como se a gente estivesse caminhando no escuro, tomando medidas que não foram eficientes, e o resultado que está aí, o Brasil, como um todo, o Brasil com milhares de perdas humanas, né, em resultado dessa pandemia. Então, o senhor acha que existem falhas e o senhor pretende corrigir essas falhas com investimento nessa área da saúde? O senhor citou aí as falhas dos ônibus lotados, a questão dos leitos. Outro caso que está chamando muita atenção da sociedade é com relação à resistência à tecnologia, resistência à medicina, resistência à pesquisa. Nós entendemos que já existe no Brasil experiências em que as prefeituras estão disponibilizando para os seus moradores a vacinação. Nós não vamos medir esforços para que toda a cidade seja imunizada. Hoje existe candidato, 3 minutos aí a sua resposta em relação à saúde. Agora a gente vai falar aí sobre a questão, né, da cidade de Palmas. Mobilidade urbana. Palmas é uma cidade planejada e, por consequência, é uma capital de extremos, né, em que para percorrer aí Taquaralto até as quadras da região norte são 30 quilômetros no mínimo. Trajeto esse que é feito por muitos palmenses, candidato, todos os dias, de carro, moto, bicicleta e ônibus. Quais, candidato, os projetos para ajudar a cidade quanto à mobilidade urbana? Nós temos estudos que mostram que existe condição para que o sistema de transporte coletivo seja feito com mais eficiência. Eu fico imaginando, quando a gente passa aqui no Palácio, passa aqui na Praça dos Três Poderes, e que a gente prima pela manutenção, que é a representação da democracia, a gente observa aqueles prédios suntuosos, né? O Palácio, a Legislativa e o Judiciário. Não obstante, a gente tem orgulho de toda essa estrutura que tem em Palmas. Mas quando a gente vê os pontos de ônibus, os terminais os terminais de passageiro, e a gente vê aquela precariedade, o terminal de passageiro não tem nenhuma estrutura mínima. E é exatamente ali que passam as mães, os pais, os trabalhadores, os estudantes, que usam diariamente esses terminais. Quando chove, toma chuva, e quando tem sol, não tem sombra. Nós haveremos de construir vários terminais ao longo da Avenida Teotônio e vamos mudar, com um estudo já planejado, sobre o sistema de circulação dos ônibus. Porque hoje o que existe os ônibus também, por sua vez, levam o trabalhador para o serviço e busca do serviço. É outra coisa que a gente vai corrigir, que não existe possibilidade hoje, porque nem linha tem, nem pagando consegue,
que os ônibus vão para as áreas de lazer, como o Parque César Mar. As pessoas não têm acesso ao Parque César Mar, a não ser que tenham um carro. E a cidade tem que primar para olhar, para cuidar dos mais fracos. A cidade tem que cuidar das pessoas que não têm condições de ter um carro, ou uma caminhonete, ou um carrão, e que usam o transporte público. Então, em todos os países de primeiro mundo, o transporte público é de uma eficiência muito grande. Aqui em Palmas é envergonhador esse caso do transporte público. A cidade está muito bem construída, está muito bem equipada aqui no centro, mas nós temos duas cidades. Nós temos a cidade bem equipada, nós temos a cidade com uma estrutura boa, e quando diz respeito ao trabalhador, os pontos de ônibus no interior das cidades, na região sul, mesmo aqui na região norte, dentro do plano piloto, estão totalmente, não vou dizer que estão depredados, não existe uma estrutura mínima para que o trabalhador saia de casa. 3 minutos. Saia de casa. 3 minutos. A sua resposta. Ô, Chico, pediu para você fazer assim para mim. Encerrado. Quando tivesse 2 minutos. 3 minutos. 3 minutos, candidato. Bom, mas aí a gente vai seguir para o último tema. Qualidade de vida, candidato. Qualidade de vida e bem-estar social são considerados aí fundamentais para o progresso de uma cidade. Segurança, trânsito humanizado, soluções sustentáveis, acesso à tecnologia, saneamento básico e a lazer são itens aí essenciais para o bem-estar social. Quais são, candidato, os seus projetos aí que impactam na qualidade de vida dos palmenses que o senhor pretende oferecer? Nós estabelecemos no nosso plano de governo a construção de centros em 4 áreas da cidade definida previamente. E é claro que tudo isso vai ser definido junto da população com o plano do orçamento participativo. Nós entendemos que na vida não basta apenas sobreviver, as pessoas têm que sentir, as pessoas têm que conviver, e isso é muito importante. Hoje, por exemplo, nós não temos para a juventude grandes opções de lazer. Nós não temos para a juventude grandes opções de instalações públicas para que possam fazer uso dessas instalações. Hoje, por exemplo, em Palmas, nós entendemos que devemos construir um parque na região sul, por exemplo, um parque no modelo do Parque César Mar. Hoje, o Parque César Mar, que está mais na área central da cidade, ele não tem acesso à população de um modo geral. No fim de semana não tem ônibus, na pessoa não tem carro, então ele fica restrito o uso a poucas pessoas. E nós temos que ter a responsabilidade de construir tanto os parques, o parque na região sul como na região norte, e também construir as praças. As praças é um lugar de convívio, é um lugar onde as mães vão passear com os filhos, é um lugar onde os amigos se encontram. E aqui em Palmas a gente vê que as quadras estão assim numa deficiência medonha. Nós vamos reconstruir todas as praças, todas as quadras de futebol e construir em todas as quadras de Palmas uma praça bonita, com estrutura sanitária, inclusive, para que as pessoas possam fazer uso. Bom, a gente tem quantos minutos? Faltam quantos? Falta 1 minuto. Ainda sobre qualidade de vida. O senhor já falou aqui na entrevista que o senhor vai ampliar os terminais. O senhor está dizendo que vai ampliar também aí o número de rotas, né, de transporte. Isso tem a ver com qualidade de vida também. O senhor tem ainda 1 minuto para responder ainda esse tema. Nós vamos propor um plano emergencial de geração de emprego. Qualidade de vida passa pelo trabalho, passa pelo emprego, porque os jovens hoje, no meu tempo a gente lutava pela liberdade de expressão, pela liberdade do voto, os jovens hoje estão todos presos dentro de casa, porque não tem trabalho. Não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem disposição
profissão, não tem como pegar ônibus, não tem como abastecer a moto, não tem como abastecer o carro. Então, a qualidade de vida é muito importante que a pessoa tenha um bom trabalho e nós vamos proporcionar isso para a população de Palmas. Nós não vamos medir esforços para que todo empreendimento, todo empreendedor possa ter condições e apoio para a geração de emprego. Candidato, teve um erro no início aqui do nosso debate, um cronômetro. O senhor tem mais 1 minuto para a gente corrigir isso, para falar sobre o tema economia. Sim. A economia que nós estamos estabelecendo em Palmas, quando a gente vai falar sobre microempreendedor, a gente envolve tudo. Quando o governo presidente Lula falou que ia acabar com a fome zero, ele fez um pacto com o homem do campo. E é através da economia disponível para o homem do campo que aconteceu a maior produção de alimentos no Brasil. Todo alimento que vem para a cidade, ele sai do campo. E o campo hoje está totalmente abandonado. O abandono do homem do campo, o abandono da produção, traz como consequência a fome, que hoje está rondando milhares de famílias brasileiras. Tem gente que não acredita que não existe fome. É preciso as pessoas saber ouvir o clamor da população, ouvir o clamor do próximo, ouvir as outras pessoas. Isso é que é importante. Então, nós vamos, com esses 30 milhões de reais, apoiar todo pequeno e microempreendedor. Ok. Muito obrigada aí, candidato, pela sua participação. Então, você, eleitor, anotou direitinho aí o que o candidato tem, as propostas que ele tem para oferecer para Palmas, para toda a população? Anotou, escreveu no caderno? Quer dizer, ele é o primeiro candidato essa semana. Vão vir ainda aqui no estúdio mais 4. Eu te agradeço, candidato, por você ter aceito aqui o convite. Espero aí que suas propostas a população tenha analisado bem cada uma delas. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado. Quero aqui mais uma vez agradecer essa gentileza sua e também essa oportunidade da TV e os caros telespectadores que estão aqui nos ouvindo. Vamos junto. Ok, obrigada aí, viu? Muito obrigada. Gente, anotou tudo aí para você, eleitor? É importante, viu? Porque essas propostas aí, elas vão, de certa forma, influenciar na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós, eleitores. Fique aqui atento à programação do SBT, para um rápido intervalo, mas eu volto, calma aí, bebe uma água, terminou o almoço, eu não almocei ainda não, mas eu fico aqui te esperando, é rapidinho.